ficava dando gols masculinos só e tal. Então, legal que tenha isso. E muito significativo, né? Ela ter ganho no primeiro ano um prêmio que vai ter o nome dela eternizado aí. Parabéns, Marta, mais uma vez, né? A gente não cansa de dar parabéns para ela. O Vini estava pertinho da festa, afinal de contas, ele está com o Real Madrid em Doha. A final do campeonato intercontinental da FIFA acontece amanhã, horário do Brasil, às 14h, entre Real Madrid e Pachuca. Nessa véspera do que deve ser um jogo bastante tranquilo, o Vini pôde subir ao palco, receber o troféu tão esperado e falar as seguintes palavras. Era tão distante que parecia impossível chegar aqui. Eu era uma criança que só jogava bola descalço nas ruas de São Gonçalo, perto da pobreza e do crime. Estou fazendo por muitas crianças que acham que é impossível e não podem chegar. Não poderia deixar de agradecer ao Flamengo, olha aí, Zinho, que foi o clube que me colocou no campo e ruas. Agradecer à minha família que deixou de viver o sonho deles para viver por mim. Palavras, aspas, de Vini Júnior, o melhor do mundo para a FIFA, Zinho. Maravilhosas as palavras. O prêmio é merecido. O Vinícius Júnior é um menino, né, muito querido. Então, assim, tem que curtir esse momento. Jovem, acho que é o segundo brasileiro mais jovem a ganhar um prêmio, né? Primeiro foi o Ronaldo com 20 anos. Sim. E com essa juventude. Esse para mim é o ponto. Porque no Real Madrid ele já está consagrado. Muito novo. Ele diz ainda na declaração dele que ele espera jogar a vida inteira no Real Madrid, que para ele é o maior time do mundo, mas faz agradecimentos ao Flamengo. E eu trago um pouco essa versão da camisa brasileira. Se a gente não teve o Neymar, como o Mauro falou, melhor do mundo, a gente já tem o melhor do mundo agora, que também pode jogar ao lado do Neymar. Porque o Neymar está se recuperando. O Neymar tá voltando para o futebol. E junto com o Vini Júnior, eles podem dividir essa. Não vou dizer que fica um peso só para um. De repente agora tem dois para carregar o piano. E tem outros jogadores com muita qualidade também na seleção brasileira. Você acha que esse status de melhor do mundo efetivamente faz diferença dentro de campo? Muita. Claro que faz. O jogador adversário já não te olha mais como você sendo só um garoto, né? Você já é um garoto e como o melhor do mundo. A habilidade dele, a força do drible, a qualidade. Uma responsabilidade maior também. Também. Voltam-se mais para ele. Claro. Uma pressão maior também. Claro. E eu espero, assim, eu gostaria muito de que ele não tentasse carregar a seleção brasileira nas costas. Por isso é que o Neymar é muito importante para a seleção brasileira nessa recomposição. Porque o Vinícius Júnior, quando joga na seleção do Brasil, para mim ele se sente obrigado, ele tem uma obrigação de fazer a seleção jogar bem. Eu vou resgatar o Rivaldo em 99, quando é eleito o melhor jogador do mundo. Eu lembro que, pelo menos numa fase inicial, ainda mais porque o Ronaldo Fenômeno estava machucado nesse período, ele era muito cobrado, passou a ser mais cobrado por conta da chancela de melhor do mundo. Você lembra dessa fase, Mauro? Mas eu acho que tem que ser mais cobrado. Até falavam, é melhor do mundo, mas na seleção não joga bola. Mas o Vini também sabe, e ele já declarou que ele não conseguiu ainda, a gente espera que vai mudar isso em breve, jogar na seleção que ele joga no Real. Ele já declarou isso. E eu acho que não é só ele, não. Eu acho que o problema da seleção, claro, tem lá que acertar muito o lado coletivo e tal, mas individualmente, gente, quanto tempo a gente vem vindo, não precisa falar em melhor do mundo. O Bruno Guimarães, nossa, como joga lá e tal. Aí chega aqui e erra um passe daqui para aí, onde nós estamos. E outros tantos ali que entram... Quase todo mundo e tal, e que aí não é só a coisa coletiva. E eles reconhecem isso, né? Agora vamos ver, com o tempo... Eu acho que um cara injustiçado é o companheiro do Vinícius Júnior. Rodrigo. No Real Madrid. Ele, quando vem, eu acho que ele, quando vem, ele rende. Não, ele tem Mas sido... ele não é tão reconhecido. Não, tem sido dos melhores, se não for o melhor, se você pegar um recorte dos últimos jogos, é o Rodrigo. Então, aí você tem o Rodrigo. Aí é todo mundo... Porque você sai na rua, todo mundo aqui, o cara só viu o resultado. A seleção empatou com a Venezuela. Mas também só tem perna de pau. Mas esse time também é assim... Cara, não é assim, né? Não é que só tem, aí você começa a falar nos nomes, você começa a olhar, falando, não, agora não vou ter. Luiz Henrique, o Estevão surgindo. Rafinha, todo mundo é destaque, cara. Rodrigo, enfim. Agora o Vini, voltando o Neymar. Ó o
time, cara. No papel. Você não tem algumas posições específicas, né? Não, laterais, claro, tá centroavante e tal, mas você tem... Isso aí precisa mudar. Tem que mudar, mas do meio pra frente tá... Vamos dar uma olhadinha nos números do Vinícius Júnior, justamente no prazo aí de avaliação. Aí eu já saquei por que o gol da Marta pelo Orlando Pride não foi valeu, escolhido, né? Porque foi depois do dia 10 de agosto de 2024. Começou no dia 21 de agosto de 23, Mauro, e terminou o período de avaliação em 10 de agosto agora desse ano. O Vini fez 36 jogos pelo Real Madrid, 10 pela Seleção Brasileira, 23 pelo clube merengue, 2 só pelo Brasil, exatamente o que você estava falando agora. Assistências 9-2, a comparação Real Madrid e Seleção Brasileira mais uma vez, e minutos para participar de um gol. Ele leva um jogo para marcar pelo Real Madrid, 91 minutos, até um pouco menos, né? Se você levar em conta os acréscimos longos de hoje em dia, eventuais prorrogações e tal. E pela Seleção Brasileira, 177,6, quase 176,8. 2 jogos. Quase 177. Quase 180, 2 de 90. Pronto, 2 jogos. Agora você veja ali os títulos, né, que levaram a ele, né? E, La Liga, Champions, Supercopa, todos pelo Real Madrid. E com direito a gols em final, certo? Sim. E quando houve outro prêmio, que muita gente ganhou o Rodri, por quê e tal, na época se comentou muito, e aí você colocou os dados ali da seleção, o desempenho em seleção. O Rodri não foi o melhor jogador da Espanha na Euro, mas ganhou. Sim. E no mesmo período, o Brasil fracassou na Copa América. Então, se alguém ficou olhando o Vinícius na seleção, e não só no Real naquela época, pode ter tido uma tendência a votar no Rodri, na média pelo que ele fez pela seleção e o que ele fez pelo City. E o Vinícius, assim, não contou com esse lado positivo para aumentar os votos e tal, com o desempenho na seleção, que não foi legal. Foi aquela Copa América que o próprio Dorival reconhece, todo mundo, né? A gente tinha uma esperança enorme, não só de ganhar, mas de jogar bem. Foi um mau período com o Dorival treinando e tal, e ele sabe que não funcionou, não deu certo. Estava retomando um trabalho. Então o Vini não contou aqueles dados ali de seleção, não pesam muito para essa eleição dele, não. Sim. Porque não são ótimas atuações e números menores, gols e tal, você viu aí. Nem tão pequenos, na seleção da FIFA, né? Posição por posição, o Brasil só teve também o Vini Júnior como representante. O ataque é bom, né? A gente tem por acaso aí, fácil, Fabrício, a seleção da FIFA parece que ficou bom. O ataque é Yamal. Olha lá o time, lê aí. Olha lá. Dibu Martínez, Carvajal, Rudiger, Rubem Dias, Saliba, só tem zagueiro na Bellingham e Kroos, Yamal, Haaland e Vini Júnior. Esse meio campo me interessa, esse meio campo, esse ataque aí, acho que interessa para qualquer time, hein? Não, muito bom, né? Eu acho assim... O Saliba ali de lateral esquerdo, Saliba é reserva, zagueiro, né? Zagueiro dos bons. Também é zagueiro barra lateral, né? Carvajal também é zagueiro barra lateral. E a gente poderia ter tido aí, há uns anos atrás, ficava bem contados aí com o Alisson, né? Já tivemos o Alisson bem contado nessa seleção do mundo. O Ederson, né? Aí vai lá o cara, de novo, da Argentina, que já tinha ganhou a Copa, que não joga num time tão grande quanto os goleiros brasileiros, e de novo ganha aí o Martínez. Uma votação... Esse é o contrário, né? Ele brilha muito mais pelo que faz na seleção nacional do que no clube. Joga no clube menor, o Aston Villa, acaba... Esse mudou até o regulamento, até, né? Agora os pênaltis para ser batido, não pode mais provocar o atacante, etc. Quer dizer, a lei de Dibu Martínez. A lei dele, pela personalidade que ele tem. A gente tem números mais detalhados também para mostrar para o nosso fã de esporte. Vou pedir para o Fabrício também me mandar aqui direto no WhatsApp, porque você bem que os números aí estão tão grandes. Olha lá, Zinho, em cima do que você estava falando agora há pouquinho na abertura do ESPN FC. Para os treinadores, deu o Rodri, com 461 votos contra 438 do Vini e 191 do Bellingham. Para os capitães, aí a vitória do Vini foi acachapante, 617 votos contra 373 para o meio-campista espanhol Rodri e 164 para o Bellingham. E para os jornalistas,
Deu Rodri, 543 contra 538. Bellingham, mais uma vez em terceiro com 183. Aí, para os torcedores, aí é de lavada. E o Bellingham aparece em segundo com o Rodri em terceiro. O Vini, 1.147.276 votos. O Bellingham, 460.887 votos. O Rodri com 264.835. E aí, naquela pesagem final, são 48 pontos para o Vini, 43 para o Rodri, 37 para o Bellingham. Porque o primeiro ganha 13 pontos e o segundo ganha 11, né? Aí você vê ali, né? Por que na outra votação deu o Rodri. Olha lá, treinadores continuaram votando no Rodri e jornalistas também deram Treinador e jornalista não é muito chegado no Vini Júnior, não. Os jornalistas são só 5 votos, hein? Mas... A diferença é de 5 votos só. Mas não é muita coisa, deu... ali é taco a taco. Só que esses 5 votos significa dar 13 pontos. Por isso que eu falei 13, 11. 13 e 11. Ali vai para 13 e 11. Porque o segundo fica com 11, aí não adianta. Pode ter a diferença que for, mas é 13. É 13 com 11. 13 e 11. Não, agora, nos capitães a pedrada é séria, hein? Porque quem joga, quem tá lá dentro do campo, sabe quem é do ramo. Tá lá jogando, o cara sabe qual é a atividade. Mas para mim surpreende porque eu percebo uma certa má vontade dos jogadores também com o Vini Júnior. Como eu percebia também com o Neymar. Eu também achava com o Neymar que ele não tinha um bom ambiente ali para receber votos de capitães e jogadores. E o Rodri, com a história toda bonita dele aí, mas essa luta dele lá contra o racismo, etc., nem todo mundo gosta. Sim. Eu também concordo com você. Me surpreende ali aquela votação bem maciça dos capitães, legal que tenha sido. Agora, o Zinho já matou a charada, é o voto popular, amigo. O popular tá com ele, então, parabéns, Vini, e que você jogue muito essa temporada, mano. Não sei se eu vou desejar sorte pra ele amanhã, que amanhã eu acho que eu sou Pachuca, hein, Vini? É mesmo? Mas daí eu falei isso depois que o ganhou. Jacaré no filme do Tarzan, hein? Depois que ganhou do Botafogo, eu falei, mexicano, time mexicano, achava até que não passava no sábado pelo time egípcio, mas passou nos pênaltis, né? Claro que eu tava torcendo pro Botafogo, Pachuca, né? Cozinhou o time egípcio. Torcendo pro Botafogo, mas já que passou o Pachuca, eu falei, entre torcer mais um título do Real e um aqui mexicano, né? São mais parceiros da gente. Eu falei, vou torcer pro Pachuca. Agora eu tô vendo aqui que a única categoria em que o The Best não repetiu a bola de ouro foi justamente no futebol masculino, melhor jogador. O resto... Os demais prêmios, todos os importantes, foram repetidos. Porque é meio unanimidade, né? Como a gente achava que o Vini ia ganhar o outro também, né? Sim. A verdade é essa, né? Quem ficou meio fora da curva foi o Rodri, que mostra exatamente isso, que o errado era o outro, não é isso aqui? Não é isso. O errado era o outro, que a gente esperava o Vini Júnior sendo... Sem dúvida mesmo. Muito obrigado, isso me ajuda muito. Lá no Bola de Ouro, a gente esperava o Vini Júnior Bola de Ouro. Eu discordo. Eu esperava. Não descarto o Rodri, acho um baita jogador. Não, acho o Rodri baita jogador. Sim. Não acho o Rodri jogador fraco. Já disse aqui, o Rodri é tão bom jogador que ele saiu do time do City, o City empacotou. Agora, que pra mim o Vinícius Júnior é o melhor da temporada, pra mim eu não tenho nenhuma dúvida. Sabe quem eu discordo do treinador? O Carlo Ancelotti. Tudo bem, o cara ganhou a Champions e tal, mas o Xabi Alonso, no seu segundo ano como treinador, ganhou o título inédito da Bundesliga pelo Bayer Leverkusen, foi campeão da Copa da Alemanha pelo Bayer Leverkusen e foi vice-campeão da Liga Europa pelo Bayer Leverkusen. Mas aí tem a parte midiática também, né? Que jogar no Real também tem isso. Não é só o melhor do mundo por acaso, não, né? Pesa também, né? Perdeu uma partida na temporada. Foi justo a final da Europa League. Na final. Uma tamancada da Atalanta. Mas foi o único jogo. Foi campeão invicto. A Champions League tem um peso muito grande. Campeão da Champions, quem foi? Sei, mas convenhamos, o que é mais fácil? Ser campeão da Champions pelo Real Madrid ou da Bundesliga pelo Bayer Leverkusen? Mas o cara só tá no Real porque ele já é bom também, então não vou tirar o mérito disso. O nome mais cotado para substituir o Ancelotti no Real Madrid é o Xabi Alonso, que inclusive ganhou algumas Champions jogando pelo Real Madrid. Ganhou também, acho que no Bayern de Munique, enfim, tem uma carreira mais ou menos também como jogador. Outros dados legais que a gente tem aqui, Fabrício, vamos... De 2016 para cá,
os vencedores. Portanto, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 edições. De 2016 para cá, quem levou o The Best? A gente tem fácil aí, Fabrício? Vamos lá. Em 2016, Cristiano Ronaldo. Em 2017, Cristiano Ronaldo. E levou os dois, hein? Nesse ano ele levou os dois. Levou o France Football também. Levou. Aí você vai pular o Modric. O Modric, por causa do vice-campeonato mundial da Croácia, né? Mas aí veio o Messi, que também ganhou os dois. E em 22 ele também ganhou os dois. E aí, aí é do Lingoli, hein? Lewandowski, Kenzinho, foi 2 vezes melhor do mundo. Claro, ótimo atacante, ótimo centroavante, mas para ser melhor do mundo 2 vezes seguidinha, bicampeonato. E aí, 22. Lembra do Neymar, né? 22, por conta da Copa, o Messi. Sim. E 23, esse prêmio ninguém entendeu muito. Esse foi talvez o mais contestado, mesmo sendo o Messi. 23 disseram que foi prêmio de consolação, né? O 8º The Best do Messi. Já estava se despedindo, indo. Foi por falta de melhor do mundo. Foi por falta de outro nome. Mas é curioso que até hoje eu estava vendo os votos dos treinadores das seleções sul-americanas. Vou até achar aqui. E muitos deles. O Scaloni é até normal, né? O cara votar no Messi. Mas outros treinadores, o Gareca, também argentino, colocou o Messi como... Qual é a surpresa? Pô, mas o Messi, a essa altura, melhor do mundo, eu vou achar aqui. O Gareca, um argentino votando no argentino. Ó, minha cara, vai ver minha cara de surpresa, ó. Eu vou encontrar aqui. A cara do Zinho de surpresa. Mostra o Zinho, deixa eu ver a cara do Zinho de surpresa. Vai lá, Zinho, sua cara de surpresa. Argentino votando no Argentina lá. Não, eu acho bonito esse patriotismo deles. Os caras torcem por eles mesmo. Eles não torcem para outros, não. Os brasileiros torcem para os argentinos. Você tá falando, você já tá dando pedrada aí, a moça não tá nem aqui hoje, não precisa fazer isso. A nossa apresentadora não mas tá tem aqui. Muito brasileiro. Tem muito brasileiro que fica torcendo ainda pro Messi ganhar. Quem ganhou foi o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, melhor do mundo. Vinícius Júnior nessa temporada. Então, para a gente ser um pouco patriota aqui, é legal a gente mostrar o ranking de países vencedores do The Best. O Brasil hoje superou o Messi. O Messi tinha 8 prêmios The Best, o Brasil agora tem 9. A Argentina, com os prêmios do Messi, é a segunda colocada, tem 8 conquistas, né? Portugal, com os prêmios do Cristiano Ronaldo, em terceiro com 6. E a França com 3 prêmios de melhor do mundo da FIFA. Aí já pega a época Zidane da vida, né? São os 3 prêmios do Zidane, inclusive. Pois é. De Portugal, não são todos do Cristiano, Fabrício? Pode ser Luiz Figo, depende de quando nós estamos falando. Acho que tem o Luiz Figo aí. Luiz Figo já ganhou em 2000 ou 2001, melhor do mundo foi o Luiz Figo. Isso com certeza. É que a gente tem que lembrar quando é que começou um prêmio, quando é que começou outro. Tinha uma época que era um prêmio só. Outra época eram 2. Eram 2 e tal, mas o Luiz Figo ganhou sim. Então deve ser 5 do Cristiano ali e 1 do Luiz Figo. Como vocês já falaram hoje aqui também, o mais jovem brasileiro a conquistar o prêmio de melhor do mundo da FIFA foi o Ronaldo Fenômeno em 96. Ele conquistou com 20 anos, 124 dias. Nossa senhora, muito jovem. O Vini agora com 24, 158 dias. Ronaldinho Gaúcho, na primeira vez que levou, tinha 24 anos, 274 dias. O Kaká, que havia sido o último brasileiro premiado com o The Best em 2007, certinho, exatos 17 anos atrás, foi também no dia 17 de dezembro, 25 anos, 239 dias. O Rivaldo em 99, com 27 anos, 280 dias. E o Romário em 94, o Zinho acompanhou muito de perto, fez parte aí dessa conquista do Romário. Aos 29 anos e 1 dia, quase 30, o Romário foi melhor do mundo. Que eu acho que é quando começa esse prêmio. E é o Figo mesmo, você tinha razão. Luiz Figo, Luiz Figo, olha lá, 27, 25, 29. Cara, se o Neymar levar esse prêmio um dia, ele vai ser o mais velho. Porque ele já tem mais de 30, né? O Vini hoje foi quanto? 20. Vejo aqui já pra você. Vini Júnior, qual a idade? 24, 158. 24 anos, 158 dias. Cara, assim, nós temos tá ali de novo, né?
Ronaldo ganhou em 96, que foi o primeiro ano, assim, dele, né? Em 95 o Ronaldo, bom, 94 vai pra Copa, não joga, etc, tal, aí em 95 começa a aparecer pro mundo. Em 96 ele vai jogar no Barcelona, depois de disputar a Olimpíada de Atlanta, ao lado de Zé Elias, que está conosco aqui, e outros, né, Rivaldo, etc. Não ganhamos a Olimpíada lá em Atlanta, mas durante a Olimpíada, eu me lembro, eu estava lá, a turma do Barcelona foi lá, na época era, se eu não estiver enganado, cara, 20 milhões de dólares. Você imagina, hein? Hoje quanto que seria? Hein? Hoje, 20 milhões, estão falando em 120 mil. É menos do que o Botafogo pagou agora pelo Almada, pelo Luiz Henrique. Menos do que o Flamengo pagou pelo Alcaraz. Por todo mundo. E ele, numa idade, né? O Ronaldo nasce em 76, 20 anos lá, tá? 96 tinha 20 anos quando ganhou. E o depois. Tinha 16 ou 17 em 94zinho na Copa? 17 já, né? 17. Ele faria 18 em setembro, 17 que ele estava na Copa. Mas enfim, assim, e já estava despontando. E o curioso é que ele depois ele ganha em 9-8, né? No ano que perde a Copa, ele ganha de novo, o Ronaldo. Ganha. E no ano seguinte, o Rivaldo. Ali foi uma sequência do Brasil sensacional, né? Sensacional. Agora, se o Neymar arrebentar na Copa do Mundo e ganhar o prêmio de melhor do mundo, ele vai ter 34 anos, 5 anos a mais do que o mais velho que ganhou pelo Brasil, o Romário. É um desafio e tanto. É uma informação ou é um desejo? As duas coisas. Eu acho que as duas. Legal. Agora, tomara que ou o ganhador da Copa ou o destaque, né, tenha peso suficiente para ganhar, né? Que às vezes, tem lá, Champions, tem outras coisas, né? Porque às vezes os caras ganhou a Champions, fez 3 gols, etc. E a gente sabe que o Neymar não estará nesse time. Né? Não vai estar num time de ganhar a Champions mais, porque ele não deve voltar para um grande time da Europa e tal. Então, assim, a tacada final seria só a Copa mesmo. Então, se o cara for muito bem em outras competições, fizer uma Copa muito boa, vice, talvez até roube dele. Mas, enfim, primeiro precisa o Brasil chegar a uma final de uma Copa que não tá longe não, hein? Tá na hora de arrumar o time, não tá longe não. E ele voltar a jogar, né, amor? Exato. A gente tem que saber como ele vai voltar. Exato. A gente já conta com o Neymar numa Copa, a gente não sabe como é que ele vai estar. A gente torce muito por isso, né? Para que ele se recupere, para que ele volte o foco ali para o campo, né? Porque talento tem de sobra. A nossa discussão no intervalo era essa. Né? Assim, talento por talento, na minha opinião, não tem nem comparação. Acho o Neymar com muito mais recursos que o Vinícius Júnior. Muito mais. O Vinícius Júnior hoje é eleito o melhor do mundo. Então, assim, ele perdeu um time, né? Porque se ele mantém um nível de profissionalismo, de cuidar da carreira dele, sabendo que Messi e Cristiano Ronaldo iam cair, normal pela idade, ele estaria voando ainda na Europa. E aí ele brigaria, para mim, né, seria com certeza o favoritaço para ganhar um prêmio desse. É verdade. O Pascoal falou agora há pouquinho sobre o restante da declaração do Vini hoje, dizendo que pretende jogar a vida inteira no Real Madrid. A gente já ouviu, né, que do Real Madrid, do Barcelona, você não sai. Eu acho que a coisa começou a virar do ponto de vista negativo para o Neymar a partir do momento que ele deixa o Barcelona, né? Muito dificilmente ele não teria sido eleito em alguma temporada melhor do mundo se tivesse continuado no Barcelona. No Paris Saint-Germain ainda... O Lewandowski foi. É verdade, o Lewandowski foi, verdade, perfeito. A parada no PSG é muito cruel, porque você só tem que... A única coisa que satisfaz, a única coisa que te faz diferente é ganhar a Champions League. E o clube jamais venceu, continua sem jamais vencer a Champions League. E ele teve num time lá que imaginava-se que seria possível, né? Me chama também a atenção, a gente não está falando de Mbappé, de 22 para cá. Hein? Mbappé, a princípio, tá caindo o Cristiano, caindo assim. No France Football ele foi bem. Ele foi bem, pois é, mas assim, quando começa a terminar, vamos supor que não, acabou que não terminou, né? As eras Cristiano e Messi, a gente achava que 22 já não ia ganhar. Haaland e Mbappé, né? Que seria... Haaland e Mbappé, e se o Neymar continuasse, vai ser esse aí que vai brigar e tal. E de repente o Mbappé, pelo menos por enquanto, saiu dessa briga, quem sabe agora no Real. E com relação a 26, vamos esperar que vai ser o Neymar, o cara. De repente vai ser o Vinícius, de repente vai ser o Rodrigo. A gente quer que o Brasil seja campeão. E se tiver um destaque
que possa ser ainda melhor do mundo, nossa, a gente tem vários candidatos ali. O próprio Neymar, se voltar a jogar bem, voltar o que ele joga, enfim, e o Vinícius. Agora a tendência é crescer. O Rodrigo voando, a gente tem muita gente aí para concorrer nos próximos anos, mas acho que o Haaland concorre, o time ajuda, né? Não agora, né? Não vamos falar da fase atual, que não tá dando. Mas daqui a pouco volta, e o cara que faz gol também chama muita atenção. O Lewandowski ganhou aí, não é para um futebol muito brilhante. É caixa, né, amigo? Artilheiro, põe lá dentro. Você tá lendo ali na tarja? ESPN FC avalia os times do Brasileirão na sequência. Pascoal adora isso. Vamos fazer aquela relação de quem decepcionou, quem jogou mais ou menos o que se imaginava, quem superou as expectativas. Tem uns que superaram, mas tem uns que eu vou falar pra você, hein? Aí, Zinho, o cara adora isso aí, Zinho. Esfrega as mãos, Pascoal. Acho que ele fica pedindo pro Fabrício. Eu tô interessado ele nesse... chega 2 horas da tarde pra ficar lá pedindo as coisas. Exatamente, hoje foi a hora que eu cheguei, que é pra conversar com o Fabrício, pra ver se a gente conseguir encaixar isso. Eu sei. Você não pede folga, não pede férias e chega meio-dia na TV. Você é um exemplo. Isso é muito bom pra mim, porque o chefe tá ouvindo. Muito obrigado, Zinho. E ó, Pascoal, se a gente não dedicar... Tô contigo, hein? Se a gente não dedicar pelo menos 40 minutos nessa tarefa de elencar os times da temporada de 2024, eu não me chamo André Plihal. 40 minutos? É. Olha, nós vamos elencar os jogadores passando de hora. E hoje tem festa. E festa também normalmente tem o The Best, viu? Tem The Best na festa da firma hoje. Tem revelação, Ai, mas não é muito bom ser o The Best. Tem as revelações, hein? A gente volta já para o esporte. Isso sim. Nas festas sim, rapaz. SPNFC, Oswaldo Pascoal pediu, Oswaldo Pascoal ganhou. Opa, vamos lá. Analisaremos os passos dos 20 clubes da Série A nesta temporada, levando em consideração, lógico, neste caso, o Campeonato Brasileiro. Perfeito. O Santos, infelizmente, no ano que vem estará participando deste quadro. Este ano, como jogou a Série B, não estará. Dá uma olhada nisso aqui. Já está folheando o caderno daqui, está buscando informações. Repete aí. É só o Campeonato Brasileiro? Isso, não entra Libertadores, é só brasileiro. Nem Sul-Americano. Você só quer brasileiro, Fabrício, ou você quer a temporada toda? Brasileirão. Porque tem time que não disputou muito mais do que o brasileiro aqui. Aí seria injusto o balizamento. Quer começar por qual timezinho? Você escolhe o primeiro time a ser analisado. Dentro dos 3 itens, superou a expectativa, dentro do esperado ou ficou ficou devendo? Quer começar com quem? Com campeão, pô. Campeão? Vamos lá. Botafogo. Botafogo. Mais fácil. Esse é um mole. Superou a expectativa. Cabe dentro do esperado. Vamos aguardar, Zinho. Você, Zinho? Para mim superou a expectativa. Superou porque vem de uma pressão muito grande do ano anterior, né? Pega um treinador que entra com o carro já andando, né? Para ajustar. Chegou jogadores no meio da temporada, tinha sempre aquela coisa aí, não vai, agora não vai, de novo, aquela coisa do emocional, e o time mostrou uma força mental muito grande de ir no Allianz Parque e ganhar o título, como o Pascoal falou, foi naquele jogo, né? Depois de empatar em casa e de todo mundo desconfiar e fazer memes, todo mundo, mais uma vez, mais um ano, e o Botafogo em uma semana ganha o Brasileirão, além de ganhar o Brasileirão, ganha a Libertadores, né? Então, assim, eu acho que para mim superou a expectativa. Mauro Naves. Superou o trabalho muito bom do Arthur Jorge, que a gente não sabe se vai ficar ou não, né? Mas muito bom o trabalho. Quando começa, até que a gente vai, né? A Libertadores, a gente não vai contabilizar isso aqui, a gente ainda deu uma rateada e tal, mas no Brasileiro, não sei quantas rodadas ele liderou, né? Na reta final ele deu uma bobeada com 3 empates, ganhou só 3 pontos, permitiu que o Palmeiras tirasse 6 de diferença, e ficou aquela dúvida e tal, mas belíssimo ano, parabéns ao Botafogo.
E superou. Já com 2 votos, entrou já na lacuna de superou a expectativa. Você concorda com a escolha de superou a expectativa, Pascoalito? Depois que montou o time do segundo semestre, aí era uma situação apenas de tempo para o Botafogo ser campeão, né? Com os jogadores que chegaram, a estrutura foi toda reposta, foi remontada, e aí, para mim ficou dentro do esperado, que era eu esperava o Botafogo campeão. O Fabrício acabou de me dizer que no regulamento o apresentador também vota. Claro. Mas eu não vou mudar de lacuna não, porque eu acho que em cima do que Zinho e Mauro disseram, depois do final do ano de 2023, trágico do Botafogo, pensar que o Botafogo fosse ser campeão, e ainda mais da forma que foi, jogando um futebol ainda melhor do que do ano passado, para mim, o coloca como acima do esperado, superou a expectativa. Posso escolher o próximo time pra gente já pular para outro lado da tabela? Atlético Mineiro ficou devendo no Campeonato Brasileiro, com o elenco que tinha, com o entusiasmo do Milito no começo, com a arrancada que ele deu também no começo. O time é do jeito que ele gosta, 3 zagueiros, 2 caras do lado que atacam demais. Agora o Guilherme, e ele melhorou mesmo, o Guilherme Arana. Não pegou nem pré-Libertadores. Aí eu acho que o Atlético Mineiro ficou devendo. Não vou esquecer as 2 finais que ele consegue chegar, independentemente de ter ganho ou perdido, 2 gigantes que ele pegou, Flamengo e Botafogo, então, mas não tá valendo. É base de Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro ficou devendo. Em cima disso, Pascoal, você acha que nos últimos anos todos, né? Principalmente depois de 21, quando o Atlético conquistou 2 títulos pesados, né? O Brasileiro e a Copa do Brasil, a gente começava todas as temporadas colocando o Atlético como um dos favoritos. Depois de uma temporada, mesmo com 2 vice-campeonatos em Copas, mas com um brasileiro muito ruim, você acha que isso vai ser alterado para o começo de 25? A gente não vai mais colocar o Atlético entre as principais forças ou os principais candidatos para conquistas? A minha tendência é esperar para ver o nível de contratação, o nível de reforços do Atlético Mineiro para a próxima temporada. Primeiro, a gente precisa saber quem é que vai ser o treinador. Vai ser o Luiz Castro? Não vai ser o Luiz Castro? Cuca? Quem vai ser o treinador? A gente não sabe ainda. Eu acho que aí fica um ponto de interrogação. Mas o Atlético ficou devendo e muito. Não é que não teve assim. Você vai assim, esse mês fechou no vermelho. Todo mês fecha, né? Esse mês fechou no vermelho. Mas o ano no vermelho do Atlético no Campeonato Brasileiro é muito ruim. Na última rodada consegue se salvar e consegue se classificar para a Copa Sul-Americana. É muito ruim, ficou muito débito. O torcedor do Galo está tudo, e com razão, porque o time ficou devendo futebol. A coisa foi tão maluca que se o Atlético tivesse perdido por o Xará Paranaense, teria sido rebaixado. Não, impressionante. Rebaixou o Paranaense, ele ia ser o... E chegou 2 finais importantíssimas do ano, né? Que você vê que coisa maluca, Mas né? aí a questão do Mauro é uma questão que fica na minha cabeça, né? O Milito chega em 2 finais. Ele é tão ruim assim por chegar em 2 finais? Ele é bom porque consegue chegar a 2 finais ou ele é ruim porque perde as 2 finais? Não, a impressão que ele causou na final da Libertadores foi muito ruim. Zinho? Essa tarja aí diz tudo, né? Brigou para não cair na última rodada. Abriu mão, largou o Brasileirão, focou totalmente nas Copas, acabou perdendo e perdendo feio nos jogos decisivos, deixou a desejar, ficou devendo também, porque o jogo decisivo caiu muito de produção, foi engolido pelo Flamengo e pelo Botafogo. E no Brasileirão abriu mão, fez um campeonato que na última rodada estava correndo risco de rebaixamento com um elenco espetacular. Para mim, quando começou a temporada, era o 3º melhor elenco, se bobear, do Brasil. Então, ficou devendo muito. Olha aqui, Pascoal, é o seu momento de escolher o próximo time a ser analisado. Eu vou escolher o São Paulo Futebol Clube. E acho que, pelo elenco que tinha, o formato que tinha, falando do Campeonato Brasileiro, não uma decepção do Zubeldia em não se classificar na Libertadores da América, a decepção do Zubeldia em não se classificar para a Copa do Brasil, eu vou deixar isso à parte. Né? O reflexo dele, quando ele se desclassifica, eu vi o programa que vocês fizeram, parabéns, brilhante programa. Muito obrigado. Ele disse que ele percebeu que o São Paulo poderia ser campeão da Libertadores. Ele sentiu que o São Paulo poderia, e aquilo deu um baque.
O presidente do São Paulo teve uma presença muito positiva quando ele se reúne e falou: classifica o time para a Libertadores. Você não precisa ficar com esse impacto todo, não. Se classifica para a Libertadores o ano que vem. Classifica, senão você está fora. Já nos ajuda. Então, para mim, o São Paulo no Brasileiro, ficar em sexto, ficou dentro do esperado. O elenco do São Paulo era para isso. Agora, e olhe lá, precisa dar uma melhorada. Precisa dar uma melhorada no time, hein? Dybala vem aí? Dybala. Me dá essa tá notícia precisando aí. mais de bola lá, o time. O time tá precisando de jogar mais bola. Dybala, não. Depois do Rames Dybala, que é o Rames argentino. O pessoal chama de salame lá na Argentina, né? Para mim, o São Paulo ficou dentro do esperado. Mauro. Ele começou o ano dizendo que ia buscar, se não o título e tal, de Libertadores. Não, as metas do São Paulo no início do ano eram quartas de final da Copa do Brasil, chegou. Quartas de final da Libertadores, chegou. Vaga na Libertadores. Sexto lugar, que seria, se Flamengo e Botafogo não tivessem conquistado o torneio, seria pré. Então ficou dentro do esperado, cumpriu as suas metas. São metas um pouco modestas para alguém como São Paulo? Aí podemos questionar esse outro lado, né? Acho que São Paulo tem que montar time para falar, vamos tentar. É que eles não vão escrever lá título brasileiro, mas tem que chegar à final da Copa do Brasil, final do Brasileiro, porque senão é muito pretensioso. Um ano antes o cara fala isso, lá, o São Paulo aí vira meme. Mas é time para pensar 2025 em metas mais audaciosas, é ganhar títulos. Mas esse ano, dentro do esperado. Zinho? Eu gosto do elenco do São Paulo. Eu acho um bom time. Conseguiu essa vaga na Libertadores, ótimo. Maravilhoso. Não dá para mim ficou devendo, porque o Atlético Mineiro tá ali porque tinha um elenco maravilhoso e brigou para não cair. Mas eu esperava um pouquinho mais do São Paulo. Eu não acho que o elenco do Fortaleza é melhor do que o do São Paulo. Não acho. Eu não acho o elenco do Inter muito melhor do que o do São Paulo, não. E ficaram na frente do São Paulo. O do Palmeiras, o do Flamengo e o do Botafogo são melhores. Não era para ser o campeão, mas podia um pouco mais. Mas eu não vou botar no ficou devendo, não. Porque ter a vaga para a Libertadores não levou muito susto, mas fica aquele gostinho para mim que o São Paulo poderia um pouquinho mais. Mas tá bom, tá na Libertadores e precisa melhorar o elenco. Vamos pro Sul um pouquinho? Vou escolher um time que tem aspirações, lógico, mas modestas, mas que manteve-se na primeira divisão. Naquelas listinhas de começo de campeonato, certamente ele estava em muitas listas de rebaixado. O Juventude. E aí, o Juventude, Mauro Naves, ficou dentro do esperado, superou ou deveu? Pro torcedor tá dentro do esperado, que ele não esperava cair, né? Quem monta o time e tal. Trocou de técnico, perde o Roger, que vai, depois a gente vai falar do Inter, aí supera as expectativas. Demite o Jair Ventura depois. Demite o Jair, faz aquela história toda, muda e tal. Teve muitos altos e baixos, chegou a ficar, mas eu vou dizer que ele ficou dentro, ou até que superou, porque quando eu for falar de um Criciúma, por exemplo, ele ficava junto com o Juventude no meio da tabela, se achava que os dois não iam sofrer. De repente o Criciúma acaba caindo e o Juventude fica, então eu vou colocar como superou as expectativas diante de todos os problemas também, né? Não sofreu tanto quanto o Inter e Grêmio com a história da enchente, continuou no estádio e tal. A área menos afetada. É menos afetado, mas é problema, né? De tabela, de tudo. Superou a expectativa. Como você disse, a maioria colocou que ele ia cair, ele foi lá e falou, não vou cair não, eu vou continuar. Então vou pôr como superou. Zinho, Juventude? Dentro do esperado. Ele não ganhou vaga para a Sul-Americana, tá naqueles dois times que não vai para nada, nem cai, nem consegue vaga para nada. O objetivo do Juventude era tentar se manter na primeira divisão, e ele consegue, ali aos trancos e barrancos, mas consegue, né, até na reta final, tendo bons resultados. Então, assim, para mim, dentro do esperado. Fez alguns bons jogos, né? Fez alguns jogos interessantes, contra o Botafogo, contra o Palmeiras, fez jogos muito interessantes. Eu acho que ficou dentro do esperado o Juventude. Vocês têm razão, mais do que eu. Hã? Eu acho que vocês têm razão mais do que eu. Eu tô com o Mauro, hein?
Pra mim, superou a expectativa, porque eu achava que o Juventude fosse rebaixado. Vai dar 2-2, então. 2-2, Fabrício. A Mini vai... Desempata, minha criança. A Mini vai desempatar. A Mini aqui que a Mini que desempata. A Mini desempata. Ela veio lá dos Estados Unidos, que ela tá assistindo o programa lá, né? Superou a expectativa. Superou. Então, ela foi com a gente, apresentador. Boa. Foi com a gente. E vamos continuar com a turma do Sul. O Grêmio, Oswaldo Pascoal. O Grêmio ficou devendo. Vice-campeão brasileiro em 2023. Ficou devendo. Para mim, o Grêmio ficou devendo. Eu esperava o Grêmio... Mesmo com as questões da enchente? Porque a gente tem que... Todo dia tem Grenal, você sabe disso, né? Todo dia tem Grenal. E tendo Grenal todo dia, não importa se tem enchente, se não tem Grenal todo dia. Eu tenho a minha solidariedade ao povo gaúcho, mas sou capaz de reconhecer a força do povo gaúcho, a resiliência do povo gaúcho e a força que eles conseguem sair dos problemas. Então, os gaúchos saíram dos problemas mais uma vez, contaram com os apoios nacionais de todos os outros estados, da federação. Então, parabéns para todos que ajudaram o povo gaúcho. Mas o Grêmio, para mim, ficou devendo. Campeão da Copa do Brasil de 2001 com a linda camisa do Grêmiozinho. O Grêmio superou as expectativas, foi dentro do esperado, devido também às circunstâncias aí climáticas, no caso, infelizmente, ou ficou devendo? Eu acho que assim, toda essa tragédia no Sul, as dificuldades com o elenco, os problemas de relacionamento do Renato Gaúcho com a imprensa gaúcha, muita polêmica, muita crise, assim, as dificuldades foram enormes para o Grêmio. Não tinha um elenco para mim para brigar por título, nem para ficar no G4. De repente você podia pensar numa pré, se encaixasse muito, mas teve muitas dificuldades. Foi o time que realmente, de todos lá que sofreram muito com a tragédia, é aquele que mais demorou para retornar a jogar na sua casa. Ficou muito tempo fora, então eu vou dar esse desconto e vou botar dentro do esperado, porque pelo menos teve a vaga para a Sul-Americana. Zinho, dentro do esperado, o Pascoal ficou devendo Mauro Naves. E o Grêmio? Eu acho que ficou devendo. Ficou devendo, apesar de todos esses problemas. Fecha o Brasileirão tomando de 3-0 do Corinthians em casa. Sabe? Não, se fosse só perder, tudo bem, tomou um amasso. Não, e a gente imaginava que o Corinthians ia ter muita dificuldade se levasse aquela briga do rebaixamento pro último jogo contra o Grêmio e tal, acreditando que o Grêmio brigasse lá em cima, e o Grêmio ficou lá embaixo, o Renato sempre dizendo, comigo não vai cair, etc. Mas é aquela coisa, tá falando, mas o time ficou muito tempo lá embaixo. E o Inter, que passou basicamente pelos mesmos problemas, disparando, subindo com o Roger. Então, eu acho que ficou devendo. Quando a situação estava normalizada, o time também não reagiu, né? Não reagiu, Então, eu acho que ficou devendo o Grêmio, sim. Eu também acho que o Grêmio ficou devendo. Vai juntar-se ao Atlético Mineiro aí nessa lacuna indesejável. E o Fluminense, campeão da Copa Libertadores do ano passado, Zinho. Nesse ano, sufoco até a última rodada para se manter-se na Série A. Conseguiu um resultado maravilhoso, né? Contra o Palmeiras fora de casa. Se for pensar em última rodada, né? Como falou, o Grêmio tomou de 3-0. O Fluminense, então, superou a expectativa, ganhou do Palmeiras no último jogo. Se a última impressão, às vezes, é a que fica, né, Zinho? Caramba, mas ficou devendo. Muito. Não, ficou devendo. O time ficou devendo especialmente nos tempos de Fernando Diniz, né? Porque com o Mano Menezes... Não, o Mano superou as expectativas, o percentual de aproveitamento fez é muito bom. De 7º colocado. De 7º, pois é. Percentual de aproveitamento de 7º colocado. De primeira página e tudo. Não, com o Mano foi uma bela reação. Mas o time que vem, inicia o ano como campeão, ganha a Recopa, inclusive, né? Sim. E aí depois vai despencando e cara... Olha o elenco que tem lá também. Não estamos falando do time do Bala Mistura do Pascoal, não. Manteve muita gente, né? Dos campeões da Libertadores, muitos lá, né? O Arias jogando demais, o Federal e todo mundo. Aí mesmo. Traz o Thiago, etc. Não era para passar o sufoco que passou. E aí o Mano deu essa reagida. Mas se pensar no brasileiro como um todo, ficou devendo. A largada foi trágica, né?
Foi muito ruim o começo. O começo muito ruim. Foi péssimo início do Fluminense. Muito tempo na zona do rebaixamento, algum tempo na última colocação. E isso deixou o torcedor realmente com uma tristeza muito grande. Ficou devendo bastante, muito. Ficou devendo muito para o torcedor, muito. Ficou devendo futebol, ficou devendo classificação, ficou devendo todos os ingredientes que se poderia imaginar de um time de futebol. O Fluminense foi uma decepção nesse ano. Adianto, deixarei o Corinthians, que teve uma campanha muito contraditória, para o final. O Flamengo também ele vai deixar pro final. Então põe o Criciúma. O Palmeiras também vou deixar. Atendendo a pedidos de quem, Mauro? De Eduardo Dalef, torcedor com o qual falei o ano inteiro com ele aqui de Criciúma. Ele viveu uma expectativa enorme. Criciúma organizado, depois de um tempão fora da Série A. 10 anos. E lá a torcida enche o estádio todo junto. E ele ficou no meio da tabela há muito tempo. Aí eu perguntei pra ele, falei, vou com o seu voto aqui. Tinha muitos jogos a menos, sempre, né? Sempre jogos a menos. Uma pontuação cômoda. E o Eduardo Dalef me responde aqui, dentro do esperado, quer dizer... O esperado era bater e voltar. Era bater e voltar. Ô Eduardo, eu achei que você ia dizer, cara... ficou devendo, mais. Porque eu esperava mais, classificar, cara, pelo tempo que ele ficou ali, né, no meio da tabela. Mas enfim, eu vou falar, ficou devendo porque caiu, né? Juventude, você vê como é que dentro do esperado ou ficou devendo pra você, Mauro? Pra você? Pra mim, ele ficou devendo porque ele caiu, mas eu vou no voto do dele esperado, que ele reflete a opinião do torcedor de lá. Você vai representar o teu parceiro. Porque eu acho que ele sente, ele ia no estádio, ele via os jogos, ele deve ter decepcionado, ele está por cair, mas bater ele tem argumentos bons. Mas ele acha que, enfim... Pascoalzinho ficou devendo. Izinho? Ficou devendo. Eu tô com o torcedor também. Eu não coloquei o Criciúma... nós fizemos um programa de expectativas para o ano de alguns times. Aí eu tô me recordando e tô votando em cima daquilo que eu tinha de expectativa. A do Criciúma era brigar para não cair. Então, assim, ele não tinha um elenco, assim... Ali no campeonato começou a nos mostrar que, olha, vai dar trabalho. Mas a reta final foi horrível. Né? Ele perde essa classificação dentro de casa. E o torcedor tem razão. Para Corinthians e Flamengo, dentro né? do esperado de cair. Ele deu ar na tabela também. É isso que eu inclusive estava falando. Essa reta final do Criciúma foi pesada. Já foi rebaixado na penúltima rodada depois de perder para um time mesclado do Flamengo por 3-0 em casa. E na rodada anterior havia aberto 2-0 no Corinthians no primeiro tempo, tomou a virada no segundo. Mas teve um grande jogador que me encantou e que parece que o Cruzeiro tá levando o Bolés lá, hein? Bolacier. Olha, gostei. E o zagueiro jogou contra a seleção brasileira, que o zagueiro é da seleção da Venezuela. Então os caras acham assim, por isso que o Criciúma tava ali no meio e a gente achando que isso ia dar certo. Não sei então o Zinho é dentro do esperado, Zinho? Tá, igual o Eduardo. Dentro do esperado. Eu vou no dentro do esperado também. Eu não tinha grandes expectativas em relação ao Criciúma, não. O Cuiabá, desde que havia subido para a Série A, fazia campanhas bem lineares, regulares, ali, sem grandes sustos. E dessa vez terminou em último, né? Conseguiu ficar atrás do Atlético Goianiense. Já vou votar logo. Ficou devendo. O Cuiabá se meteu em muita confusão, né? Afastou o Daverson, aí perdeu a referência, aí teve muitos problemas ao longo da temporada, perdeu o treinador, contratou o treinador, saiu o Tonhão da Fiel, e aí teve que buscar outro, e foi muito, muito enrolado. Mas eu não colocava ele como candidato a ficar em último lugar? Não, pra mim... Deveu, né, Pascoal? Pra mim ficou devendo. Se meteu em muita confusão, sem necessidade. Eu não lembro, mas a gente durante muito tempo viu que ele ganhava pontos mais fora de casa do que em casa. Era o único time que não aproveitava e tal. Fora de casa. Ficou devendo, não tem jeito não. Não. E o Cruzeirão, hein? Só no Brasileiro, você tá falando? Só no Brasileiro. Porque na Sul-Americana... O Cruzeiro, durante boa parte do campeonato, esteve na zona de classificação à Copa Libertadores. Chegou a ser G4. Chegou a derrotar o Botafogo no tapetinho por 3-0. Eu imaginei o Cruzeiro com a chegada... Faltar espaço nesse ficou devendo aí. Foi benzinho. Já tô até subindo a lacuna. Eu fiquei com a impressão, e disse aqui no programa, que
que com a chegada dos reforços da segunda parte do ano, com a chegada do Pedrinho, com a segunda parte do ano... Você achou que fosse brigar pelo título? Eu pensei que fosse ficar entre os 4 melhores do campeonato. Tô sendo sincero pra você. Eu cheguei a pensar que pudesse até, numa estimativa, num pensamento otimista, brigar pelo título. Mas aí perde o Dineno, aí não consegue. Dineno. Mas o cara era o cara da referência. Ué, era o cara que estava resolvendo. Aí perde, aí não consegue. Aí perde o técnico. O técnico, perde o técnico, o Seabra vai embora. E traz um treinador que tem um perfil completamente diferente. Ficou devendo o Cruzeiro. Não, e o treinador que espera-se que faça um grande trabalho lá no Cruzeiro, né? O Diniz e tal, campeão da Libertadores passado. Primeiro treinador na história do futebol que se manteve muito provavelmente no cargo por conta de uma entrevista coletiva explosiva, né? Depois do último jogo. Tava sendo... Ele estava fora, né? Estavam fazendo trairagem com ele lá, Já ele meteu frito? a boca e foi. Não, então, mas com o Diniz, o Cruzeiro também decepcionou no brasileiro. Não vou nem falar de final contra a Raça, nem nada. Uma vitória, né, mano? Então, continuou mal, então... Não, ficou devendo. Vai põe mais vaga aí. Põe mais vaga. Bora, Bahiazinho! O Bahia, desde 88, não se classificava para a Copa Libertadores. Tudo bem que naquela época era muito mais difícil ir para a Libertadores, né? Era campeão e vice-brasileiro, ainda não tinha nem a Copa do Brasil para você conseguir a vaga. Conseguiu a classificação, a última vaguinha, a 8ª vaga. Tem que agradecer também a Flamengo e Botafogo. Tem um meio-campo que é formado por jogadores que todo mundo queria. Caio Alexandre, no começo do ano passado, no começo desse ano, todo mundo queria, foi para lá. Everton Ribeiro, poucos clubes abririam mão de ter um jogador desse calibre. Lucas lá. Jean Lucas, também badalado, mesmo vindo do Santos rebaixado. Muita gente queria. Cauli, o Palmeiras tentou e não conseguiu. Mas não conseguiu. Consegue a vaga para Libertadores, mas tem uma reta final ruim. E aí? Para mim, eu vou falar que foi dentro do esperado. Mas eu esperava um pouco mais acima, mas eu vou ficar dentro do esperado porque conseguiu a vaga da Libertadores. Mas sei que a torcida do Bahia está um pouco reticente ainda, espera reforços para essa próxima temporada. Não foi aquela festa da classificação. Eu acho que é o clube de todos eles que tem copo meio cheio e meio vazio. Porque, foi lá e buscou. Então, dependendo da onde você olha, buscou a vaga depois de 35 anos, ok. Mas a vaga eles queriam entre os 4. Sim. Quando começa o projeto. O dinheiro foi gasto, o Rogério era para os 4. Aí você olha... Chegou a pontear o campeonato. Chegou, então. Aí depois, na reta, 10 jogos sem vencer, uma coisa assim, não foi? Ficou... E aí você vai olhar um copo meio vazio. Então, como ele conseguiu a final, a vaga, mesmo não sendo entre os 4, eu vou ficar com o Pascoal dentro do esperado, mas assim, olha, eu vou te falar. Dentro do esperadozinho. Vazio, viu? Sei lá. Não, assim, eu olhar para o campeonato, eu coloco nessa lista do que ficou devendo. O Fluminense era para estar lá, o Atlético Mineiro era para estar lá, o Cruzeiro, a gente está falando aí. O Bahia, ele teve uma reta final ruim. Essa impressão ruim. Mas tá montando aquele time ali e também assim, gente. Não é o melhor elenco, não. Tem bons jogadores, mas não tem o cara da definição. Sim, verdade. É um time que fica com a bola, toca, e aí? Ir lá, mastigar o adversário, sabe? Então, assim, tem deficiências dentro do esperado. Para mim, pelo futebol, ficou devendo pela classificação dentro do esperado. É isso, é o meio cheio, meio vazio. É dentro do esperado. Atlético Goianiense, rapidinho, gente, porque o tempo... Normal. O Atlético Goianiense era dentro do esperado, pô. Dentro do esperado. Atlético Paranaense, esse ficou devendo, né? A gente no ano do centenário. No ano centenário dele. No ano centenário cair, depois de briga. Aumenta a lista aí. Aumenta a lista. Aumenta esse, ficou devendo aí. Esse ficou. Vai faltar. Bragantino. Vai faltar. Bragantino. Ficou devendo. Mesmo tendo se salvado, né? Na última rodada, né, meu senhor? Ficou devendo. Trocou o treinador, Pedro Caixinha saiu e tal.
Eu acho que o Vasco é dentro do esperado. Eu também não... Vasco dentro? Pra mim não ficou devendo, nem lá. Campeonato sem sustos. Sem susto, muitos problemas, não é um time... Né? Eu acho que superou a expectativa. Não, acho que é dentro do esperado pra quem tem o Verrete, pra quem tem o Payet, pra quem trouxe. Pra Sul-Americano sem susto. Ainda sondou querer ir pra uma pré-Libertadores, hein? Mas você acha... Mas você esperava que ele caísse, sim, é isso? Ele superou a expectativa? Sim. Eu? Não, eu botei. Ele esperado, Pascoal? Naquele lá no início, ele voltou, eu coloquei ele brigando pra não cair. Eu botei que o Vasco ficaria entre 8º e 10º. Não tinha as contratações, Mauro. Não tinha as contratações naquela época. Mas aí teve agora. Não tinha lá quando você colocou. Não jogou. Sim, não tinha quando você colocou. Aí depois... Não, teve e não jogou. O Payet caiu de rendimento. O Felipe Coutinho não foi o que a gente esperava dele. Com todas as dificuldades, quase que pega uma Libertadores. Me surpreendeu. Pascoal, dentro do esperado. Dentro do esperado, então acaba. Dentro do esperado também acho que dentro do esperado. Vitória também foi dentro do esperado. A Vitória superou. Não, time do Vitória, eu não esperava o Vitória cair, não. Pô, por que a gente está elogiando tanto o trabalho do Carpini? Por que a gente está elogiando tanto o trabalho do Carpini? Ele fez um trabalho e colocou o Vitória. Ele é artilheiro do campeonato, Alejandro. O Vitória só jogou dentro do que se esperava dele. Primeiro, o Vitória não era para cair. Ganhou do Palmeiras no Allianz Parque. Ganhou, sobrou no jogo, inclusive. Pra mim superou a expectativa. Superou também. Eu não esperava que ele caísse. Superou a expectativa. Superou a expectativa. Superou, Pascoalzinho. Tá bom. Eu aceito, é democracia. Lógico. Aceito. Vamos lá. Porque isso vai muito da expectativa que você tem. A coluna com menos times até agora superou a expectativa. Só Botafogo, Juventude e Vitória, dentro do esperado. Esse Juventude aí não superou a expectativa, tá de brincadeira. Mas a expectativa era de queda. Pelo amor de Deus. O Fortaleza vai entrar nessa coluna também, hein? O Fortaleza? Fortaleza eu esperava entre os primeiros, não quarto, terceiro. Dentro do esperado. Dentro do esperado. Que isso, gente? Agora entra para disputar a vaga em Libertadores. Podia ser sétimo, sexto, quinto, quarto, não campeão. Mas acho que... Porque isso é o que você espera. Eu espero um bom campeonato Fortaleza. Espero o próximo também. E ele conseguiu fazer esse bom campeonato. Porque aí o que você espera? Superar se ele fosse campeão. Fosse vice, era superar pra mim. Pra mim tá dentro, que é uma expectativa boa. Se ele fica na frente do Palmeiras e do Flamengo, superou. Exatamente. E o Internacional? Zinho? Aí eu... Superou a expectativa com todos os problemas, a arrancada com o Roger Machado. Levou pra fase de grupos da... Eu não esperava, com todos os problemas, com o brilhante Cudê de treinador, né, que deixou numa draga o time, com todas as dificuldades que teve. O Roger fez a melhor campanha, se não me engano, do segundo turno. Superou pro Zinho, pro Pascoal o quê? Superou a expectativa. Superou. Eu, como sempre, apoio o Zinho. Ele superou a expectativa. Quando meu Deus do céu, Alviverde imponente. Palmeiras? Normal. Vice. Dentro da expectativa. Mas, peraí, o bi, você não espera que seja tri? O Palmeiras foi dentro da expectativa. O bi, você não espera que seja tri? É o terceiro ano consecutivo que o treinador pede um homem de definição. Quando não tem, ele só fica dentro do esperado. Foi vice-campeão. Pra você, dentro da expectativa? Dentro da expectativa. Dentro do esperado. Mauro Naves. Isso é aquilo que você espera. Você espera que ele esteja entre os primeiros, né? O Palmeiras. Não necessariamente seja o campeão. Então é isso. Ele está dentro do que se esperava dele. Ele ficou entre os quatro. Compactua com o pensamento do Pascoal. Assim. Zinho de história tão linda na Sociedade Esportiva Palmeiras. O Palmeiras há muito tempo briga pela ponta do campeonato. Às vezes vai vencer, às vezes não venceu. Então, brigou pelo título até o final. Então, ele não superou a expectativa, não ficou devendo, porque o vice-campeão brasileiro não ficou devendo. Tá ali na briga, dentro do esperado. Esporte Clube Corinthians Paulista, Mauro Naves. Esse é outro de copo meio cheio e meio vazio, porque o tanto que ele sofreu, ficou devendo o ano inteiro ali sofrendo. Aí depois faz 9 vitórias. Vaga na Libertadores. Pois aí supera uma expectativa. 9 vitórias consecutivas. Artilheiro do campeonato. Atenção, vai começar. Memphis. Tá bom, vai começar o campeonato do ano que vem. O Corinthians tem que estar
de uma maneira geral... O time que terminou é um, que começou o campeonato era outro. Sim, mas eu digo o seguinte, pela grandeza do Corinthians, é por isso que esse negócio de superior expectativa que eu dever é muito relativo, depende do que você espera. Eu não espero que o Corinthians brigue lá embaixo, eu espero que o Corinthians brigue lá em cima. O Corinthians não brigou lá em cima. No final ele chegou lá em cima. 2-1 Flamengo, 2-0 Palmeiras. O quê? Eles ganham, o Corinthians ganhou. Cara, você vai falar que superou a expectativa. Então, o Corinthians estar na Libertadores é superar... Mas dentro do que se imaginava no início do campeonato. Mas então, isso que eu tô te falando. Você olhar... Você esperava vaga na Libertadores? Não, pelo campeonato que fez, não. Estamos falando do Campeonato Brasileiro. O time que pra tinha... você, então, o quê? Superou as expectativas. Superou a expectativa longe. Porque o time que tinha era para ficar no máximo em 12º, 10º lugar. Para não cair, o treinador ia ser mandado embora. Termina com vaga na Libertadores. Tá certo, superou a expectativa. Zinho, temos 3 minutos para falar do Flamengo. Mais ou menos nessa época do ano, em 2023, na temporada passada, eu achava que, sob o comando do Tite, esse time do Flamengo, o campeonato podia terminar na rodada 33. Claro que na Copa do Brasil a coisa foi maravilhosa. O Flamengo mais uma vez campeão. No Brasileirozinho. Aquilo que a gente está falando do Palmeiras. A gente coloca brigando pelo título, terminando entre os 4 primeiros, sempre vai estar Flamengo. Mas para mim era favoritaço. O Botafogo de um tempo. Não, favoritaço não. No ano todo o Flamengo não me mostrou. Primeiro, perde o artilheiro do time. Depois Cebolinha. Tem os problemas com o Gabigol. Dentro da temporada aconteceram muitos problemas no Flamengo que ele não virou favoritaço. O Pascoal diz que é o incomparável, mas esse incomparável perdeu vários jogadores. Muitos jogadores. E isso dificulta para qualquer elenco, por mais que tenha um elenco recheado. O Arrascaeta terminou a temporada se arrastando, dizendo já que ia fazer uma cirurgia e nem terminou a temporada. Então você ficar em terceiro lugar, atrás do Botafogo, que fez o melhor futebol, e o Palmeiras, que sempre briga pelo título, eu acho que ficou dentro do esperado. O incomparável malvadão, Oswaldo Pascoal. Ficou dentro do esperado, porque se tivesse essas peças aí, se tivesse tipo Lino, se tivesse o Pedro. Pedro com 6 meses fez 30 gols, gente. Imagina esse cara jogando o ano inteiro e fazer 214. Então, para mim ficou dentro do esperado. O Flamengo tem um elenco incomparável. Alguns podem se assemelhar. Para mim no brasileiro ficou devendo. Para mim, o brasileiro ficou devendo. Para mim também ficou devendo, porque mesmo quando assume se o Felipe ganha todos, se o Felipe ganha todos os jogos dele, se ele faz com o Flamengo a arrancada que teve o Corinthians, ele tinha chegado junto com o Botafogo, ele ia brigar. Então eu acho que ficou devendo, porque eu esperava que ele brigasse pelo título até o final, e isso não aconteceu, mesmo mudando o Tite para ele. Então é esse que é o papo da expectativa. É óbvio que a gente sempre espera que dentro do esperado, que ele esteja entre os 4. Não, no brasileiro eu esperava que ele brigasse mais diretamente, como fez Palmeiras e Botafogo, que o Flamengo tivesse nessa briga. Mas ele brigou. Mas depois na última rodada ele não estava, mas ele brigou. Na última não, há 3, 4 antes. Eu esperava que ele fosse até o final. Mesmo com o Felipe, ele perde jogos que o tiram. Não, quando ele foi jogar contra o Fortaleza, ele ainda tinha chance, o Mauro Naves. Pois é, mas aí não ganhou. Aí não passou, aí não foi. É isso que eu quero falar. Mas aí você quer... com todos os problemas de desfalque que teve, com troca de treinador, ainda chega ali com três rodadas... Ficou dentro do esperado. Dentro do esperado. O Mini voltou. Aí, Zenho, voltou com a gente. Dentro do esperado. Isso, dentro do esperado. Então vamos lá, rapidinho. Superaram a expectativa. Botafogo, Juventudezinho, Vitória, Inter e Corinthians. Dentro do esperado, São Paulo, Criciúma, Bahia, Atlético Goianiense, Vasco, Fortaleza e Palmeiras ficaram devendo Atlético Mineiro, Grêmio, Fluminense, Cuiabá, Cruzeiro, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Como a gente não pode ficar devendo, vamos rapidinho pro break. Então tá bom.